Olá a todos, bem-vindos ao 5 Minutes Trials, onde comentamos em no máximo 5 minutos estudos que mudaram a história da cardiologia. Hoje damos início a um bimestre temático, onde abordaremos os principais estudos que guiam o manejo da fibrilação atrial, a arritmia sustentada mais prevalente na população e que chega a acometer 1 em cada 10 pessoas com mais de 80 anos de idade. Iniciamos então com um dos principais dilemas quando nos deparamos com um paciente com fibrilação atrial, que é optar entre o controle de ritmo com reversão para sinusal ou o controle apenas da frequência cardíaca sem reversão do ritmo. Um dos principais estudos que aborda essa pergunta é o AFFIRM, publicado no New England em 2002. O estudo inclui pacientes com fibrilação atrial com pelo menos um fator de risco para AVC, sendo o principal deles a idade superior a 65 anos. Os critérios de exclusão envolveram pacientes com IC classe funcional 4, QT longo, cardiomiopatia hipertrófica, dentre outras patologias específicas. Um total de 4.060 pacientes foram randomizados, sendo 2.033 para a estratégia de controle de ritmo e 2.027 para a estratégia de controle de frequência. A estratégia de controle de ritmo envolvia a manutenção do ritmo sinusal através de drogas antiarrítmicas que poderiam ser escolhidas pelo médico, como por exemplo amiodarona, propafenona e sotalol. Se necessário, poderia-se realizar a cardioversão elétrica. Já a estratégia de controle de frequência envolvia o uso de beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio ou digoxina, objetivando uma frequência cardíaca de até 80 batimentos por minuto em repouso e até 110 batimentos por minuto no teste de caminhada de 6 minutos. À época do estudo, os benefícios da anticoagulação já eram reconhecidos e, portanto, todos os pacientes, independente da estratégia para a qual foram randomizados, deveriam fazer uso da anticoagulação com varfarina. Entretanto, o protocolo permitia que pacientes que se mantivessem por mais de 4 semanas em ritmo sinusal poderiam suspender o medicamento. Os pacientes incluídos tinham em média 70 anos, 20% tinham diabetes, 70% hipertensão, 38% doença coronariana e 23% diagnóstico de insuficiência cardíaca. Quanto à avaliação ecocardiográfica, 26% tinham fração de ejeção reduzida e 65% um átrio esquerdo de tamanho aumentado. Os pacientes foram seguidos por uma média de 3 anos e meio, sendo o segmento máximo de 6 anos. Importante pontuar aqui que a taxa de crossover para os pacientes randomizados para o controle de frequência foi de 15%, sendo a principal razão os sintomas não controlados pelo simples controle de frequência ou sintomas de insuficiência cardíaca. Já para pacientes randomizados para o controle de ritmo, o crossover chegou a 37,5%, sendo as principais razões a incapacidade de reversão para o ritmo sinusal ou intolerância às drogas utilizadas. Quanto aos resultados, em relação ao desfecho primário de morte por todas as causas, não houve diferença estatisticamente significante entre as duas estratégias, embora o grupo controle de ritmo acumulasse numericamente menos mortes. Em relação aos desfechos de segurança, os pacientes submetidos ao controle de ritmo tiveram uma incidência maior de internação hospitalar e efeitos colaterais com medicações antiarrítmicas. Além disso, tiveram uma maior frequência de arritmia torsada EPOAN. Não houve diferença em relação à qualidade de vida entre as duas estratégias. Em conclusão, o estudo AFFIRM avaliou a população de pacientes com fibrilação atrial, em sua maioria idosos com múltiplas comorbidades e átrio esquerdo aumentado, ou seja, muito representativo da prática clínica diária. Evidenciou que a estratégia de controle de ritmo, ao contrário do que se postulava, não tem benefício em mortalidade em relação à estratégia de controle de frequência e esteve associada a uma maior incidência de efeitos colaterais com as medicações. Certamente, esses resultados não podem ser extrapolados para uma população de pacientes jovens, com FA paroxística e sem comorbidades. Além disso, os resultados devem ser analisados com cautela. Primeiramente, o estudo não foi controlado para apenas uma medicação, e as diferenças podem estar relacionadas às diferentes terapias escolhidas pelos médicos. Em segundo lugar, a anticoagulação não era obrigatória após a reversão para o ritmo sinusal, o que implicou em menores taxas do uso de varfarina no grupo controle de ritmo. Em terceiro lugar, as taxas de crossover foram extremamente altas, podendo alterar os resultados do estudo. E por último, a estratégia de ablação da fibrilação atrial por catéter não foi o alvo de investigação desse estudo,
e pode estar associada a resultados distintos dos observados. Muito obrigado e até a próxima semana.